Num mundo tão veloz e voraz, é cada vez mais fácil se perder. Pressões e ofertas tentadoras tentam nos distrair e nos afastar do propósito eterno. Como vencer as pressões? Como ouvir a Deus? Qual é o nosso chamado? Qual é o foco da sua vida? No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto e não está doente, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a mão do meu Deus era contigo. Então, fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós lemos, portanto, Neemias capítulo 2, a partir do verso 1. Nós estamos na série Qual é o seu foco? E eu pergunto: qual é o seu foco? Em que você tem colocado o seu coração? Ou em quem você tem colocado o seu coração e as suas expectativas? E de forma mais específica, nessa noite, eu quero perguntar: qual é a tua missão? Todos nós somos chamados por Deus para realizarmos uma obra específica. Você um dia foi resgatado do lamaçal do pecado, para herdar a vida eterna, mas para ser útil ao reino de Deus. E para ser útil de forma específica, num trabalho específico, num lugar específico. Abraão teve lá a sua missão. Foi ele o pai de uma numerosa nação. E a partir desse grande patriarca, nós tivemos então a comunidade da aliança, Israel. Moisés foi usado pelo Senhor para libertar o povo lá do Egito. O que falarmos, por exemplo, de João Batista? A voz do que clama no deserto, conforme a profecia de Isaías, o homem que foi levantado por Deus, a fim de propagar acerca do Messias. E qual é a sua missão, Diego? Qual é a sua missão, Carla? Qual é a sua missão, Neide? Qual é a sua missão, dona Marilene? Qual é a sua missão, Edinho? Qual é a sua missão, meu irmão?
Deus tem te chamado para quê? Para fazer o que exatamente? No contexto desse texto, ou no capítulo anterior, nós vimos um homem chamado Anani, parente de Neemias. O texto fala que ele era irmão de Neemias. E a palavra traduzida ali por irmão pode ser um parente. Ele era um parente de Neemias. E Neemias vendo Anani, e Neemias estava na Babilônia, servindo como copeiro do rei. Neemias vendo Anani, que havia vindo de Jerusalém, ele pergunta: e aí, como é que está Jerusalém? Como é que está o povo? Porque boa parte do povo estava lá, exilado. O templo já havia sido reerguido por Esdras. Mas a cidade ainda estava em ruínas. Os muros estavam derrubados. E aquilo servia como vergonha. Na verdade, os muros no chão eram evidência de que o povo havia sido castigado por Deus. Devido à idolatria, devido à falta de confiança no Senhor. O povo estava naquela situação de ruínas. E Neemias então se compadece. Pergunta como é que estava o povo. As notícias eram ruins, eram tristes, eram avassaladoras. Então Neemias se dispõe. Ele não é indiferente, ele era um copeiro, estava na Babilônia. Mas ele volta-se a Jerusalém, àquela situação, e entende que Deus estava o chamando para fazer uma obra. Deus te chamou, por exemplo, para vir aqui a essa igreja, para congregar aqui. E o que Deus quer que você faça aqui? Deus te chamou para morar onde você mora, para estudar onde você estuda, para trabalhar onde você trabalha. Para quê? Hoje pela manhã, entrou aqui na igreja, no estacionamento, um rapaz embriagado. Ele estava noiado, como se diz hoje em dia. Doidão, maluco. E daí estavam algumas irmãs, o presbítero Sidney, e nós começamos a conversar, né? E com aquele rapaz. E ele vinha, conversava, voltava, insultava, voltava. Até que ele chegou para mim e disse: eu estou numa naipe diferente, num estágio diferente, muito melhor que o seu. Meu coração está puro. E você, não. Eu falei: pois é, eu sou o maior de todos os pecadores, prazer. E conversa vai, conversa vem. Eu sei que na última vez que ele entrou, eu comentei com as Danes e com a Renata de que, olha, se a gente colocar a mão em cima desse homem, ele vai cair. Era nítido. Eu posso estar bastante enganado, porque aquele homem estava com demônio, não estava, Sidney? Aquele rapaz estava endemoniado. Mas como só tinha o de homem, eu falei: não vou pôr a mão aqui não, porque o negócio vai ser feio, né? Mas aí, na hora que eu fui embora, vocês já não estavam aqui, ele veio me insultar novamente. Aí eu falei: é hora, né? A minha esposa me deu puxão de orelha: você vai deixar o demônio fazer a festa nesse moço aí, né? Eu falei: não, até pra já, né? E daí a gente pede revestimento de Deus. E tinha algumas pessoas aqui na rua, de terno e gravata, com a Bíblia na mão. Virei para 4 rapazes e disse assim: bora ali orar comigo ali sobre aquele rapaz. Sabe o que os 4 falaram? Não. Um teve a capacidade de virar para mim e dizer assim: mas ele é de que igreja? Eu falei: meu irmão, não importa de que igreja, ele precisa de Jesus. Ele precisa de libertação. Nós precisamos parar de viver um cristianismo dentro da igreja, onde as pessoas no serviço não sabem que nós somos crentes. Onde você não fala de Jesus, onde você não testemunha, onde você não faz a diferença. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Mas é necessário sairmos sim, dar sopa sim, entregarmos folhetos sim, falarmos de Jesus.
expulsar demônios em nome de Jesus. É isso que Ele quer de mim, de você. É necessário pararmos de brincar, de sermos crentes. E é necessário que nós abracemos o Evangelho, abracemos a nossa missão. Deus te chamou, meu irmão, para uma obra específica. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus tem nos chamado para fazermos a sua obra. Qual é a sua missão? Qual é o seu foco? O que Deus quer que você faça? Independente daquilo que Deus quer que você faça, é importante que você submeta os seus planos a Deus. Submeta os seus projetos a Deus. Submeta-se a Deus. Esse é o título. Mas eu tenho só 2 pontos para nós analisarmos aqui. Quando nós submetemos os nossos projetos a Deus, nós primeiramente esperamos pelo tempo certo. É difícil esperar, não é? Esperar pela ocasião ou pela oportunidade de comprar um imóvel, esperar pelo casamento, esperar pela cura, esperar na fila do banco, esperar a internet desenrolar porque o negócio está lento. Esperar. Mas é necessário esperarmos. O verso 1 nos diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Por que o texto começa dando uma data? Porque Neemias, ele teve notícias acerca de Jerusalém. Abra lá no capítulo 1, verso 1. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidadela de Suzã. Do mês de Quisleu, ou de Quisleu, até o mês de Nissan, se passaram 4 meses. Neemias estava sensibilizado, ele sabia da necessidade da obra, ele estava compadecido com a situação do povo, mas ele esperou 4 meses. E por certo, ao longo desses 4 meses, Neemias colocou o seu projeto, abriu o seu coração, submeteu o seu plano ao Senhor. 4 meses. Nós somos uma igreja presbiteriana, e louvado seja Deus, que as igrejas presbiterianas costumam ser muito organizadas, não é? Na sua administração, na sua prestação de contas, e, enfim, na sua administração como um todo. Mas deixa eu falar um negócio aqui, segredo cá entre nós. E eu concordo com a organização, mas às vezes a burocracia amarra as coisas, não é? Não é verdade? Às vezes tem tanta coisa para fazer. Você precisa projetar, mas não projete a vida inteira. Quando a gente muito fala, a gente acaba fazendo muito pouco. Porque a gente investe muito tempo só planejando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não faz. Mas o outro extremo também é importante. Eu não posso ficar planejando a vida toda, mas por um outro lado eu não posso ser precipitado. E muitas vezes nós não buscamos a Deus com medo de que o nosso projeto não esteja em conformidade com o projeto de Deus. Com medo de ouvir um não. Às vezes o nosso pensamento é bom, a nossa intenção é boa, nós queremos realizar a obra do Senhor, mas talvez Deus quer que você faça diferente. Mas para isso, para que nós tenhamos convicção daquilo que Deus tem para nós, é necessário que nós o busquemos. E Neemias esteve 4 meses esperando pelo tempo certo de fazer
as coisas. E daí, no verso de número 6, é dito: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. Daí, Deus escancalha a porta para Neemias. Ele esteve numa reunião íntima, numa reunião pessoal com o rei e com a rainha. Se ele tivesse buscado o rei há 4 meses atrás, talvez ele não fosse bem sucedido. Ele esperou o tempo certo. Sabe quando a esposa espera o tempo certo para te contar alguma coisa? Não é? Então, amorzinho, sabe como é, né? Ou você, né? Viu bem? Queria tanto comprar isso, aquilo, outro, mas tem que escolher não é? Vamos investir aqui, vamos investir acolá. Tem que esperar o tempo certo. E Neemias soube esperar o tempo certo. Ele soube esperar o tempo do Senhor. E você? Sabe esperar? Deus é providente. O silêncio de Deus é pedagógico. Aquilo que parece ser o esquecimento de Deus não é. Ele está atento. Um teólogo dizia que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Então espere o tempo certo e submeta seu ministério, aquilo que Deus quer que você faça, seus projetos pessoais, tudo, submeta ao Senhor diante do seu altar. Mas eu quero destacar no segundo ponto. Nós precisamos nos submeter a Deus, obtendo o auxílio divino. Se nós esperamos no Senhor, o Senhor há de nos ouvir. E se nós esperamos o Senhor, esperamos em oração, é porque nós temos a expectativa de que Deus há de nos ajudar, Ele há de nos auxiliar. Conforme eu disse, Neemias orou, jejuou por bastante tempo. E o capítulo 2, verso 2, diz que ele temeu sobremaneira. A história que eu contei, é óbvio que a gente não vai de peito aberto no encontro com o demônio. Eu já fiz oração sobre gente endemoniada que era um olho aberto ou fechado. Mas por um outro lado, nós precisamos saber que é Deus que vai conosco, por nós. E se Deus chamou, meu irmão, para fazer seja lá o que for, Ele há de te capacitar. Se você for na sua força, você deverá tremer. E possivelmente Neemias temeu porque ele sabia da grandeza da obra, da grandeza do Senhor, e ele sabia das suas limitações. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, apesar do medo, do receio, nós fomos encorajados ao longo da nossa busca. E havia problemas, havia dificuldades. Lá em Esdras capítulo 4, verso 21, é dito que o próprio rei Artaxerxes pagou algumas pessoas para atrapalhar a obra. Olha que interessante. Imaginem a cena. Tá aí o pintor aqui, né? Os profissionais pintando a igreja. E daí chega aqui o Sidney, certa vez, ele estava tratando com ele, e daí tá algumas pessoas da igreja fazendo ruaça, alguma coisa assim, né? E na verdade era uma pegadinha, né? Isso não aconteceu. Mas foi o que aconteceu ali. Porque o rei Artaxerxes pagou algumas pessoas para atrapalhar a obra que ele havia autorizado Neemias fazer. Já pensou? A gente aqui puxando a broca, o pincel, a escada e atrapalhando a obra ser realizada. Foi isso que aconteceu. E Neemias,
estava diante de um grande desafio, de uma grande dificuldade. E ele sabia dessa dificuldade. E é por isso que ele havia se planejado. Neemias havia pedido para entrar em Judá, no verso 7. Mas Neemias foi ousado, tão ousado, que ele pediu carta para que o rei mandasse carta para Asaf. O verso 8. Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo. Ele sabia que havia lá um capitão, alguém responsável pela guarda da mata. Ele foi até esse homem e pediu oferta em madeira. Aí, ele pediu ainda material no verso 8, para que ele fizesse uma casa. Vejam, Neemias não foi louco. Ele sabia com quem ele iria falar. Ele preparou um lugar onde ele iria morar por aquele período. Neemias planejou. E as coisas foram acontecendo. E sabem por quê? O final do verso 8 diz: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Não importa o que você tem para fazer. Espere o tempo certo em oração. E em oração, você obterá o auxílio do Senhor. E a boa mão do Senhor estará contigo. Toque você no conjunto. Dê você aula para as crianças, seja você um diácono. Trabalhe você na SAF. Bom, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu estou aqui, eis-me aqui. Seja o que Deus tem te chamado para fazer. Mas é necessário que você queira fazer a vontade de Deus. E exemplo de Neemias, você diga, estou aqui. Aliás, Isaías falou isso claramente. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O que Deus tem para você? Submeta-se a Ele. Submeta os seus projetos a Ele. Porque de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os meus mandamentos. Eclesiastes 12:13. E nós só conseguimos temer a Deus e guardar os mandamentos em Cristo Jesus. É tendo consciência de que Cristo é Deus, de que Ele morreu por nós, e que através dessa obra nós somos aceitos e somos habilitados. Submeta-se a Jesus. Tenha Jesus como Senhor da sua vida. Que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. A fim de que todos os seus projetos, os seus planos, sejam submetidos a Deus. E ouça a vontade de Deus. E tenha coragem para efetuar a vontade de Deus. Mas lembre-se, espere no Senhor. E Ele há de te ajudar. Seja o que for que Ele quer que você faça. Que Deus nos abençoe. Amém?